Se você, assim como eu, estava super ansioso ou ansiosa pra conhecer Aniquilação e ver como seria essa adaptação na Netflix, vambora que a gente precisa bater um papo. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre o filme Aniquilação, que foi lançado na Netflix. E esse filme é uma adaptação do livro Aniquilação, que tem o mesmo nome. Esse é o primeiro livro de uma trilogia escrita pelo Jeff Vandermeer e o diretor desse filme é o mesmo diretor de Ex Machina. Ou seja, a gente vai ver um universo totalmente incrível, super bem construído e visualmente atrativo. Pra mim, Aniquilação é um filme de ficção científica de primeira que a gente não vê há anos. A partir do momento que a nossa personagem principal entra na área X, a gente começa a receber tantas informações e tantas imagens incríveis que eu nem sei descrever exatamente pra você. Tá, mas eu acho que eu tô pulando etapas aqui, então vamos lá. Aniquilação tem uma história relativamente simples. A gente tem uma bióloga que é casada com um sargento e esse sargento recebe uma missão que ela não faz ideia pra onde ele vai, o que ele vai fazer, é extremamente secreto. Ela não tem mais notícia dele, muito tempo se passa e ela praticamente desistiu ou algo do tipo, só que certo dia, sem mais, sem menos, ele aparece. O marido dela aparece na casa deles, só que a partir de determinado ponto ele começa a ter uma hemorragia, eles entram na ambulância e a polícia começa uma perseguição, retiram ele dali e eles vão parar na área X. Então a partir desse momento ela entra na área X e começa a entender exatamente o que o marido dela foi fazer. Ela percebe, conversando com a psicóloga, que nenhuma outra expedição havia voltado dessa área X e o marido dela foi o primeiro a voltar. Ela sabe que vai ter uma nova expedição com 4 mulheres, cada uma tem uma profissão diferente, cada uma tem um atributo diferente que vai contribuir nessa nova expedição e ela resolve participar. Ela resolve participar pelo marido e também, talvez, pela curiosidade que ela tem de entender aquilo ali que tá acontecendo naquela região. Ok, você que leu o livro provavelmente deve estar muito desesperado ou desesperada aí do outro lado, mas calma que eu vou dizer quais são as diferenças entre o filme e o livro e a gente ainda vai falar sobre isso, fica aí. O mais interessante pra mim nessa nova expedição é que todas essas mulheres que entraram, mesmo sabendo que não poderiam voltar, elas têm motivos extremamente pessoais pra ir. Vide a bióloga que acaba entrando nessa nova expedição por conta do marido. Mas uma coisa bem legal também é que esse filme acabou me passando uma mensagem bem diferente do livro nas entrelinhas. Eu vi muito mais a questão da solidão, de estarmos todos sós, além daquela vontade humana que as pessoas têm de abandonar tudo, deixar tudo pra trás, recomeçar algo ou tentar algo. Então foi algo muito mais visível pra mim no filme do que no livro. Eu acho que são mensagens até diferentes. Uma coisa muito legal que eu achei nesse filme é a dinâmica que existe entre as personagens. A bióloga é uma personagem meio conflitante, sabe? Ela é uma heroína, mas ao mesmo tempo ela tem um conflito dentro dela e a gente vai acompanhando isso ao longo do filme. Só que uma coisa muito interessante é que esse mesmo conflito está dentro do relacionamento dela. Ela vai, como eu disse, pelo marido para essa nova expedição, só que ela vai muito mais pela culpa e pela obrigação também. E outro ponto muito interessante é que eu acabei vendo a relação que existe de Alfarol, da Virginia Woolf, nesse filme muito mais do que eu vi no livro, que muita gente acaba falando que o livro do Jeff Vandermeer tem uma ligação muito grande com Alfarol, da Virginia Woolf, e eu acabei vendo muito mais no filme do que no livro isso. Tá, Thaís, você já falou muito sobre o filme, agora me conta, como é a adaptação? É muito diferente? Sim, tem muitos elementos totalmente diferentes do livro pro filme. Por exemplo, no livro, a gente tem 4 mulheres indo na expedição. No filme, a gente tem 5. Existe a questão da hipnose aqui no livro. A psicóloga acaba hipnotizando os membros da expedição para que eles fiquem mais dispostos ou que não tenham medo ou coisas do tipo. E no filme isso não acontece. No livro, a bióloga não é ex-militar e nem professora. Ela trabalhou com diversas outras coisas. Uma coisa importante, eu acabei chamando a personagem principal da Natalie Portman apenas de bióloga porque aqui no livro a gente não sabe o nome de ninguém. No filme, eles apresentam todas as personagens pra gente pelo nome. Mas no livro, a gente não sabe qual é o nome de ninguém. A gente só conhece a profissão de cada uma e é esse basicamente o motivo delas estarem nessa expedição. No livro, por exemplo, o Comando Sul não dá equipamentos de última geração para as pessoas da expedição. Eles dão armas e equipamentos totalmente antigos, fora daquela época. No filme, isso é totalmente diferente. Eles dão ali binóculos que dá pra ver no escuro, armas
ótimas, enfim. Enquanto aqui no livro também a gente tem a questão dos diários, que a nossa personagem principal vai narrando toda a história através desses diários, a gente vai vendo o passado e presente, como eles se juntam. Só que no filme a gente vê passado e presente também intercalado e não existe a questão do diário, a gente só tem meio que uma entrevista ali da personagem principal com o Comando Sul contando o que aconteceu. E aí a gente tem essa questão de intercalar passado e presente. Mas eu confesso que todas as diferenças entre filme e livro fazem sentido, sabe? No final das contas, a gente acaba percebendo que faz sentido tudo aquilo que eles construíram, toda a adaptação feita. E uma coisa muito interessante pra mim é que o filme trouxe muito mais beleza e muito mais pontos visuais do que o livro. As descrições que existem no livro, eu imaginei um lugar mais obscuro, muito mais verde, sabe? Com umas questões fluorescentes, digamos assim. E no filme não, é todo colorido, com flores e existe a questão de coisas feias que aparecem, mas ainda assim é tudo muito bonito, sabe? É meio que uma alucinação bonita, eu acho. E em relação ao filme, assim como Ex Machina e 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente acaba de assistir o filme com muito mais perguntas do que a gente começou a história. Então, assim, é uma coisa boa e ao mesmo tempo é uma coisa ruim, porque eu não achei nenhuma informação de que vai ter uma continuação para ter explicações, assim como Ex Machina e 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então a gente acaba tendo que se contentar com aquele final, que pra mim foi suficiente, mas pra muitas pessoas pode não ser. Mas eu aconselho muito, caso você assista o filme e fique com algumas dúvidas, querendo mais da história, eu aconselho muito a ler o livro, porque vale muito a pena. É uma história muito legal também de se acompanhar no livro. E caso você não tenha lido o livro e queira ler depois, é bem provável que você já vai receber alguns spoilers do livro quando assistir o filme, porque eles meio que condensaram bastante coisa. Fica o aviso, ok? Como eu disse, Aniquilação pra mim é um filme extremamente bonito, que te deixa, sabe, sem ar talvez. É uma produção muito interessante de ficção científica e assim como Ex Machina e 2001, Uma Odisseia no Espaço, te faz refletir sobre muitas coisas em relação à natureza humana. E eu achei muito legal que ele tenha saído direto no Netflix, a gente não precisou gastar dinheiro para ir ao cinema, não é mesmo? Bom, então é isso. Se você assistiu Aniquilação, me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi o ponto mais alto pra você desse filme e talvez o mais baixo. Se você não gostou, me conta aqui nos comentários também se você não gostou. E se você leu o livro, me conta. Tá ansioso, já assistiu, vai assistir, porque eu quero saber, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha porque ele ajuda demais, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum outro vídeo e também me segue nas redes sociais pra gente conversar, bater um papo, trocar uma ideia. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!